Tributex, é o Tributex. Tributex. Tributex, é o Tributex. Tributex. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tributex, mais uma segunda-feira, iniciando com o direito tributário. Que alegria! Muito obrigado, é uma honra estar sendo ouvido por você nesse momento. E se você não me conhece, meu nome é Douglas Estelete Aires Domingues, sou advogado tributarista e criador desse podcast para falar sobre direito tributário. E sabe sobre o que a gente vai falar primeiro? Tema 1293, finalmente julgado pelo STJ, que fala sobre direito aduaneiro, isso mesmo, não é direito tributário, mas por que, Douglas, você está falando sobre um tema de direito aduaneiro se você falou que vai trazer nesse podcast coisas sobre direito tributário? Bom, para quem não tem familiaridade com o assunto, muitos advogados tributaristas acabam também trabalhando com o direito aduaneiro e vice-versa, né? Porque tem uma semelhança muito grande entre esses dois ramos do direito, principalmente quando a gente está falando da aplicação das penalidades aduaneiras, porque a Receita Federal é quem fiscaliza o cumprimento das obrigações aduaneiras e as penalidades são aplicadas também pela Receita Federal. Você se defende através do processo administrativo fiscal federal, que é o mesmo tanto para créditos tributários quanto para créditos aduaneiros. E no tema 1293, o STJ decidiu sobre a aplicação da prescrição intercorrente aos procedimentos administrativos em que se discute a aplicação de multas aduaneiras. Isso mesmo, esse tema que eu já trouxe outras vezes aqui no podcast. Eu tive o prazer de trabalhar no leading case julgado pela primeira turma do STJ, ou seja, primeiro recurso especial analisado pelo STJ, que foi esse leading case da primeira turma. Eu tive prazer de trabalhar com os meus colegas do DCEiro Advogados. Embora tivesse precedentes, tanto da primeira turma quanto da segunda turma, favoráveis aos administrados, aos contribuintes, aqueles que sofriam a aplicação das penalidades, a gente ainda tinha um pouco de receio sobre qual seria a decisão da primeira sessão, porque tivemos julgados recentes em que o STJ mudou o seu posicionamento, que também era um posicionamento pacífico nas duas turmas. Um exemplo, o caso do ICMS, da TUS da TUSH, da base de cálculo do ICMS. O STJ tinha as duas turmas apontando para uma tese favorável aos contribuintes, mas no julgamento, na pacificação do tema, em recurso repetitivo, entendeu de forma contrária. Então a gente tinha sim o receio de que pudesse ter alguma coisa diferente, embora os precedentes desse caso de prescrição intercorrente sejam muito recentes, e ainda bem que não tivemos nenhuma surpresa. O tema 1293 foi julgado de forma favorável aos contribuintes, foi um julgamento bem rápido, porque o STJ acabou de reconhecer essa matéria para fins de julgamento com essa eficácia vinculante, ou seja, que vai vincular todos os tribunais, inclusive o CARF, que deve reanalisar a súmula 11 do CARF. A gente já tem notícia de que algumas turmas estão sobrestando os processos administrativos em que se discutem multas aduaneiras para aguardar o trânsito julgado da decisão proferida nesse tema. No tema foi analisada a multa aduaneira prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766, mas a tese que ficou fixada foi a seguinte: incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de 3 anos. Ou seja, aqui o STJ precisou fazer a análise do que era uma infração aduaneira, do que era uma infração tributária, a natureza da obrigação, o que era uma obrigação aduaneira, o que era uma obrigação tributária, o que apenas demonstra o diálogo desses dois ramos do direito. Então, por isso que um advogado que atua na área tributária geralmente também atua com essas causas, principalmente relacionadas a multas, ao comércio exterior, relacionado aos tributos no comércio exterior, obviamente que seria tributário, mas também aos aspectos de controle aduaneiro ali, que não necessariamente estão ligados diretamente ao tributo, mas que podem gerar obrigações e podem gerar penalidades. Eu poderia ficar o episódio inteiro falando desse tema, mas desviaria do objetivo dos episódios regulares do Tributex. Então, se você quer ouvir mais sobre esse tema, me dá um alô para que eu faça um episódio especial só sobre ele, trazendo não só essas questões mais teóricas, como também a minha experiência atuando em processos dessa natureza que levaram ao julgamento dessa tese. Sai pra lá, Leão. Sabe o que isso significa, né? A temporada do imposto de renda está aberta.
Desde o dia 17 de março, você já está podendo entregar sua declaração do imposto de renda, então não deixe para a última hora. O prazo final será 30 de maio desse ano. Então, corra atrás dos seus documentos, já procure um profissional especializado se a sua declaração for complexa e fique atento às mudanças. A Receita Federal trouxe algumas mudanças, a maioria delas não afeta nada, apenas tira alguns campos, como o título de eleitor, não vai constar mais. Mas em algumas situações, por exemplo, quem atualizou o valor dos imóveis em decorrência daquela lei que permitia a apuração e a redução do ganho de capital. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha aderido ao que aquela lei trouxe, porque ela não foi muito boa, mas quem atualizou o valor dos imóveis de acordo com essa lei é obrigado a declarar. E quem possui rendimentos do exterior também teve uma pequena mudança. A apuração que era mensal agora passou a ser anual, então tem que se ligar para ver como declarar. Então, se você, principalmente você, que vai fazer a declaração do imposto de renda sozinho, sem a ajuda de um profissional, é válido verificar cada mudança para ver se, no seu caso, haverá algum impacto. E é justamente nesse tema que vem a dica surpresa da semana. Fique atento à sua declaração pré-preenchida, porque a Receita Federal promete que turbinou a declaração pré-preenchida com várias informações, inclusive informações sobre contas no exterior. Isso mesmo, se você tem conta no exterior, a Receita Federal disse que vai passar a informar na declaração pré-preenchida. Será que ela tem essa informação? Para você saber, é só verificar a sua declaração pré-preenchida. Então, mesmo que você não tenha o costume de utilizar a declaração pré-preenchida para fazer a sua, mesmo que você utilize o programa e não puxe a pré-preenchida, faça esse exercício prévio para você saber já o que já está na base de dados da Receita Federal. Até para que você não esqueça de declarar nenhum tipo de rendimentos e não venha com isso a correr risco de incorrer em multas e graves penalidades e cobrança do tributo por omissão de receitas. Ainda na temática do imposto de renda, para quem me acompanha no Instagram, viu que eu postei recentemente um vídeo no YouTube comentando o material publicitário do governo referente ao projeto de lei que foi apresentado para isentar todos aqueles que recebem até R$ 5.000, que é uma proposta do governo desde a época das eleições, e ano que vem a gente sabe que já começa a campanha eleitoral. Então o governo se movimentou e apresentou essa mini reforma da renda que virá em vários projetos de lei separados. Acho que não vai vir algo tão consolidado como ocorreu na reforma do consumo. E esse projeto de lei, estou interpretando que é o primeiro referente à reforma da renda. Ele não trata apenas da isenção daqueles que recebem até R$ 5.000, essa isenção que ela vem num modelo diferente, que é o modelo de descontos, ou seja, não houve a atualização da faixa de isenção do imposto de renda, ou não foi proposto isso, porque esse projeto de lei ele ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados, vai ser votado no Senado, e se aprovado em 2025, só passará a valer em 2026. Então ele ainda não está em vigor. Ele foi entregue na Câmara dos Deputados, que vai começar a análise, e claro que o Congresso Nacional pode alterar muita coisa ali dentro. Mas o texto de agora apresentado traz isso, né? A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, de 5.000 a 7.000 vai ter uma redução parcial, ali pela aplicação dos descontos de forma parcial. Acima de R$ 7.000, as pessoas não terão mais essa isenção. O projeto também trouxe a previsão de tributação por uma alíquota adicional do imposto de renda, aliás, uma alíquota mínima do imposto de renda, para aquelas pessoas que recebem R$ 50.000 mensais, ou R$ 600.000 no ano, inclusive considerando os dividendos, ou seja, essas pessoas passam a ter os dividendos tributados caso a tributação mínima deles não atinja o patamar previsto lá na norma, sendo que haverá uma tributação na fonte de 10% sobre os valores transferidos para essas pessoas, e só na declaração de ajuste anual que haverá eventual correção e restituição. O projeto de lei ele é bem pequeno, mas traz bastante conteúdo. No YouTube eu comentei melhor sobre cada ponto do projeto de lei. O governo também promete que a soma da tributação da pessoa física com a pessoa jurídica não vai ultrapassar a alíquota do imposto de renda ICMS-LL prevista para a pessoa jurídica. Muito provavelmente eles estão na tentativa de derrubar a tese dos contribuintes de que já haveria tributação na pessoa jurídica, então eles colocaram isso ali no projeto de lei para dizer, olha, a gente está prometendo que não vai passar a alíquota nominal do imposto de renda mais CSLL. Enfim, é uma gambiarra ali que eles colocaram para dar um suporte adicional ao projeto de lei. O artigo da lei que trazia a isenção do imposto de renda sobre dividendos também foi alterado para prever que a isenção não será aplicada nesses casos de alta renda. E quem está residente no exterior, quem reside no exterior e tem
investimentos no Brasil e vai receber dividendos, vai ter uma tributação na fonte também de 10%. Então, já fique atento, exerça sua cidadania e acompanhe esse início da reforma do imposto de renda e os próximos projetos que com certeza virão. E quem me segue no Instagram sabe que eu fiz uma enquete sobre a ADI 4927. Nessa ADI, a OAB estava questionando os limites com despesa de educação impostos para fins de dedução do imposto de renda. A enquete era para saber se os meus seguidores conheciam a tese, se conheciam e estavam confiantes, e se conheciam e não estavam confiantes em uma decisão favorável aos contribuintes. Depois eu postei um vídeo também comentando toda essa situação e ali eu coloquei que eu não estava confiante em uma decisão favorável porque o STF, por exemplo, ao julgar também uma ação da OAB para fins de atualização da tabela do imposto de renda, disse que não cabia ao judiciário se intrometer nessas questões. Não deu outra e o STF, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado agora na ADI 4927, porque disse que o patamar decorre de legítima opção política do legislador. Ou seja, não queríamos, mas deu a lógica. E o troféu de último tema desse episódio vai para a possibilidade do STJ julgar sobre a sistemática dos recursos repetitivos, o momento em que o indébito tributário ou o reconhecimento do direito à compensação do julgado procedente e já transitado em julgado deve ser oferecido à tributação para fins do IRPJ e da CSLL. Nossa, quase que não sai. CSLL. Bom, para quem não tem familiaridade com esse tema, aqui os contribuintes estão brigando para o reconhecimento de que apenas na homologação da compensação é que os créditos devem ser efetivamente oferecidos à tributação e não no momento do deferimento do pedido de habilitação do crédito. Isso ocorre porque quando o contribuinte entra com uma ação pedindo reconhecimento do indébito e o direito à compensação, ele ganha essa ação e tem o trânsito em julgado, ele tem que ir até a Receita Federal, habilitar o crédito para depois conseguir compensar com os débitos existentes. Até aí tudo bem, mas existe um entendimento, especificamente da segunda turma do STJ, alguns julgados, dizendo que o contribuinte deveria oferecer esse crédito à tributação pelo IRPJ e pela CSLL no momento do deferimento do pedido de homologação. Mas como eu falei aqui, quando você obtém a homologação daquele crédito, não significa que você irá utilizar esse crédito, né? Você só vai utilizar quando você entrega a declaração de compensação, visto que depende de haver um débito compensável com o valor daquele crédito. E os contribuintes brigam aqui justamente para que esse oferecimento à tributação do IRPJ e da CSLL não ocorra no momento da habilitação, visto que não haveria ali a efetiva utilização do crédito. E o STJ provavelmente irá analisar essa questão de forma definitiva em breve. Definitiva entre aspas, né? Então, com isso, nós finalizamos o episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que curta o episódio, compartilhe com os seus amigos, me siga no Instagram, @aires.domingues.adv. Está aqui embaixo da legenda do episódio, do título do episódio. Então não deixe de me seguir. No Instagram eu trago mais vídeos. Também tem vídeos meus no YouTube. Essa semana eu fiz um vídeo sobre a reforma da renda, o PL que eu comentei aqui também nesse episódio. Fiz o vídeo comentando o material publicitário e depois o texto do projeto de lei, em tempo real. Em tempo real, relacionado ao momento que eu estava gravando o vídeo, porque ele não foi ao vivo, mas eu estava lendo ali e dando a minha opinião sobre ele. Então vale a pena. Me siga no Instagram que aí você vai ficar mais envolvido na tribo do Tex. Valeu! Tributex, é o Tribotex. Tribotex. Tributex, é o Tribotex. Tribotex.